Graça e paz, amadas irmãs e irmãos da terra, nesta semana nós estamos retomando as nossas formações, não é? Sempre às terças-feiras a Aninha estará com vocês e sempre às quartas eu estarei com vocês. Então, como tudo o que nós fazemos, que nós queremos, que a graça de Deus permeie, nós vamos iniciar essa nossa formação suplicando as suas luzes, a sua graça. Então rezem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa pretensão, o nosso intento é que nós busquemos trabalhar nessas formações os conteúdos que nós já temos na nossa Agenda da Terra de 2023, não é? Então, a cada semana nós trabalharemos os textos daquela semana. É uma forma de nós estarmos em unidade também, não é? Eu sei que a agenda já é trabalhada nos grupos, em cada grupo, mas nós queremos também partilhar com vocês. Então nós nos nortearemos nas nossas formações a partir dos textos que nós trazemos na agenda, tá certo? Então eu estou aqui na página 182 da Agenda da Terra, na segunda semana, em que nós temos um trecho, um recorte do livro Preces ao Pai. E nós temos aqui um texto que vem de suporte à Semana de Adoração ao Santíssimo Sacramento, não é? E o texto diz o seguinte: Coração divino, coração sagrado, queres que amando a ti eu ame igualmente todos os teus amados, que percebendo-te amando a mim eu ame tudo o que está sob os teus cuidados, que solicitando-me eu não me faça de rogado. Tu me queres em comunhão com os que são teus, os teus amados. Faze-me viver segundo o projeto teu, projeto de um amor feito, de um coração sagrado. Coração amado, manso e humilde, assim contemplado, ensina-me a ser como és, para que eu seja para muitos sinal do amor mais querido, amor por si mesmo, não tão amado, por muitos até negado. Um texto bonito, não é? E continua: amor carente de ser reparado, amor sagrado. Bem, esse texto, de uma maneira muito especial, nos interpela, e nos interpela à luz do nosso carisma, não é, minha gente? Nós somos todos cristãos, nós somos a Igreja de Cristo, mas nós temos um carisma, e é assim que nós buscaríamos trabalhar estes textos à luz do nosso carisma, até porque eles foram escritos nesse espírito, não é? E diz: coração divino, coração sagrado, queres que amando a ti eu ame igualmente todos os teus amados. E por quê? Nós precisamos buscar perceber o que está velado. Velado no que é posto pelo Senhor para nós. Quais os intentos que motivam a demanda? Quais as razões da interpelação? Vocês entendem? Quando o Divino Coração nos pede
que nós amemos os seus amados, se dá a perceber, a priori, que nós passamos por um processo e nós entendemos as suas razões já. Ou seja, nisto está velado que nós fizemos um caminho de encontro, que nós em algum momento fomos por ele interpelados, que nós estávamos na nossa realidade, em algum momento a sua graça nos chegou, a sua luz veio e nos iluminou. E se antes nós não tínhamos preocupação ou cuidado efetivo e até afetivo com os seus mais amados, nós percebemos que para nós crescermos em unidade, para nós gozarmos da união mais profunda com o Senhor, que em algum momento nos interpelou e nos encantou, é preciso que nós possamos ir nos superando a nós mesmos e irmos nos assemelhando ao seu coração. Porque quando o Senhor nos interpela, um fascínio daí nasce, não é? Daí brota um encanto mesmo, profundo, que em determinado momento nos instiga a querermos nos doar por inteiro, nos seduz. Está na palavra de Deus: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Jeremias escreve. Então, quando o Senhor nos interpela, nós queremos segui-lo. Há quem ofereça resistência, não é? É verdade, existe essa possibilidade. Mas nós estamos tratando aqui daqueles que se dispuseram a fazer um seguimento. Quando o encontro acontece, no seu momento inaugural, como muitas vezes, e como na realidade, não muitas vezes, mas como na realidade nós não nos conhecemos profundamente, nem por inteiro, então nós fazemos ao Senhor até muitas juras de amor, nos comprometemos, queremos nos lançar na sua proposta, mas com o passar do tempo a sua luz nos mostra que muitas são as nossas resistências, que muitas são as disparidades que existem em nós, as amarras que nós trazemos no mais íntimo de nós e que precisam ser superadas. Delas nós precisamos nos libertar. Mas se nós queremos, se nós insistimos, se nós não abrimos mão e somos perseverantes no sentido de conquistarmos com o Senhor essa bendita unidade, então Ele vai nos mostrando qual é a via, afinal de contas, que nós precisamos seguir para com maior largueza, sabe, sermos habitados por sua presença. E a via que nós precisamos vencer e ir superando o grande ato que existe entre nós e Ele. Vejam vocês, nós que em algum momento nos encontramos com o Senhor, e por termos com Ele nos encontrado, e por termos desfrutado de sua paz, dele experienciado, nós queremos, desde o mais íntimo de nós, estabelecer com Ele a unidade. E parece até um grande atrevimento, porque tão grande é o abismo entre nós e Ele, não é? Tão grande é o abismo entre Deus, bondoso, poderoso e manso e humilde, e nós, por eles fascinados, querendo estabelecer a unidade. Mas a sua misericórdia vem suprir
esse abismo, mas nos convida também à superação, sabe? A luz de Deus que se lança sobre nós, que ilumina as nossas consciências, ela nos mostra onde estão os nossos limites e nos mostra também que nós não estamos sós. E se nós quisermos perseverar no caminho, a graça do Senhor nos acompanha, nos persegue, nos guia. E se assim nós fazemos, nós vamos percebendo o que nós precisamos fazer. E o que nós precisamos fazer é com Ele nos assemelharmos. É termos no nosso coração os seus intentos. É desprendermos os nossos cuidados para o que Ele desde todo sempre tem cuidado. E o intento do Senhor é que nenhum dos seus amados se percam. Nenhum dos seus amados. Que assim como nós que somos convidados, interpelados a gozarmos dessa vida e vida em abundância, todos os outros assim são. E estes outros muitas vezes estão inseridos em contextos tão difíceis. Estes outros têm, por vezes, a sua dignidade tão açoitada, tão violada. Estes outros, por vezes, têm andado tão desenganado, tão ausentes de qualquer esperança, tão perdidos e desencontrados, que nós, que encontramos com o Senhor, temos por missão comunicar-lhes a vida. Vocês entendem? Por isso que diz aqui o texto: coração divino, coração sagrado, queres que amando a ti eu ame igualmente todos os teus amados. Aqui está dizendo que todos são amados pelo Senhor. Aqui está dizendo que aqueles que amam o Senhor percebem que devem traduzir esse seu amor em cuidado por todos quantos são por Ele amados. E isso nos leva, minha gente, a termos um coração fraterno, sensível à necessidade dos outros. Quando nós nos dispomos a servirmos os outros, é porque nós estamos inseridos nesse horizonte hermenêutico, nessa perspectiva, nesse intento que habitava o coração de Jesus. E o texto segue: que percebendo-te amando a mim, eu ame tudo o que está sob os teus cuidados. Entende? O amor do Senhor nos leva a percebermos que somos tão amados, tão profundamente cuidados, tão zelados por Ele. E vocês sabem, quando nós percebemos-nos amados, nós percebemos-nos também fortalecidos. Fortalecidos porque nós percebemos que não estamos por nós mesmos sozinhos lançados no mundo, mas que existe um suporte. Há um suporte. Nós não estamos assim, sabe, ao sabor dos ventos. Nós temos quem é por nós, e isso nos confere segurança, profunda segurança. Segurança que se traduz, sabe, em firmeza nos passos. Veja uma criancinha que ela não tem um suporte da família. Veja uma criancinha
não se percebe zelada, cuidada. E perceba uma criancinha que tem, em contrapartida, esse esteio firmado, esse zelo dos seus. Observem como elas são, as duas. Assim somos nós também. Se nós não nos percebermos amados, se nós não tivermos a profunda convicção de que Deus tem cuidado de nós, se nós não temos firmadas as nossas raízes na solidez da rocha que é o próprio Senhor, se nós não nos percebermos assim zelados e olhando para a realidade, percebermos que tantas são as demandas, tantos são os movimentos dessa realidade, tantos e tão variados são os intentos dos homens pela via positiva e pela via negativa da questão, que se nós não tivermos as nossas raízes fincadas nele que nos dá a segurança, nós seremos também pessoas inseguras. Nós seremos também pessoas ansiosas, pessoas que contam com a sua própria força, que percebe débil até, pessoas demasiadamente preocupadas, pessoas que contam com a própria sorte. Mas se nós, percebendo-nos amados pelo Senhor, nós firmamos os nossos pés e nós vamos adiante. E não é qualquer coisa que nos derrube. E uma outra questão que eu gostaria de salientar também é que, sinceramente, e isso eu acredito mesmo, viu? Não há possibilidade de avançar, não na vida em Deus, se nós não dispusermos dessa confiança. Porque veja que coisa tão irracional. Nós querermos, de fato, não nos preocupar com coisa alguma, se nós não temos a certeza de que o Senhor tem caminhado ao nosso lado. Como nós não poderemos nos preocupar com coisa alguma se nós contarmos com nossa própria força? Como? Se somos nós por nós mesmos, como? Como nós vamos ter a disponibilidade, a docilidade de, nos lançarmos numa procura que deve ser constante, perene? Como nós poderemos nos lançar numa busca se nós não tivermos a certeza de que Ele dispõe tudo segundo os seus divinos desígnios? Como? Agora, se nós nos percebemos amados pelo Senhor, se nós nos percebermos por Ele cuidados, se nós percebermos que os sinais de Sua presença estão e podem ser encontrados quando a gente olha para a nossa vida, então eu não sei o que nós precisamos temer. Então eu não sei por que nós devemos retardar os nossos passos. Porque se Ele diz, não vos preocupeis com coisa alguma, não temas, eu estou contigo, né? Logicamente que isso não nos dispensa de fazermos o que está ao nosso alcance, de buscarmos estar com Ele alinhados. Mas se nós temos a certeza de que o Senhor tem caminhado ao nosso lado, então sim, então aí nós cresceremos. Aí nós teremos verdadeiramente a profunda
sabe, convicção de que nós podemos nos lançar, porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Porque afinal de contas, disse São Paulo, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, e mesmo as situações mais adversas, mesmo elas, são matéria-prima para a nossa configuração com o nosso Senhor. Matéria-prima. Então, se nós, repito, e até insisto, não é? Se nós temos a certeza, se nós fizemos a experiência do amor de Deus por nós, se nós encontramos os sinais de sua presença ao longo de nossa vida, então nós não temos o que temer. Então, e por não termos o que temer, nós nos lançamos. E nos lançamos com largueza. E a sua luz, como falei no início, nos mostrando a nós mesmos. E nos mostrando também que para nós chegarmos, conquistarmos a unidade com o Senhor, a fim de que Ele venha e estabeleça morada conosco, sabe? Então nós cresceremos. Cresceremos e perceberemos mesmo que o Senhor Jesus é profundamente humano. Profundamente humano, profundamente fraterno. E que todo o seu amor é traduzido em cuidado. E percebendo essas demandas do coração de Jesus. E querendo que o nosso coração seja com Ele configurado. A força do Espírito que em nós já habita, realiza em nós a sua obra e nos transforma ao longo desse percurso que nós estamos fazendo. E felizes somos nós, meus irmãos. Felizes somos nós quando vamos percebendo em nós a luz de Deus, os sinais do seu reino. Quando percebemos que o nosso coração, pouco a pouco, vai se tornando com o seu divino coração, sagrado coração assemelhado. Felizes somos nós quando a dor do outro nos alcança, nos sensibiliza, nos move, nos comove. Felizes somos nós porque quando isso acontece, nós estamos sendo profundamente humanos. Humanos. E falo da humanidade que o próprio Jesus veio restaurar, porque Jesus veio nos ensinar a ser gente. Jesus veio nos mostrar o caminho de unidade, o caminho de salvação. Jesus veio nos salvar de toda a nossa desumanidade. Jesus veio nos mostrar como nós devemos ser, como nós precisamos ser. E mostra também que o amor é o remédio para todas as coisas. E esse mesmo movimento que nós percebemos no Senhor, repito, a sua luz, a luz que Ele nos concede, a luz do seu Espírito. Quando nós percebemos que o Senhor Jesus, por um grande amor, fez esse movimento de rebaixamento para nos alcançar, para nos salvar, para nos restaurar de todas as nossas debilidades, para nos comunicar a vida, para nos devolver a esperança, sabe? Para nos acalentar e nos livrar de toda a ânsia, para firmar mesmo em nós a mais profunda confiança, a confiança que Ele pede. E vejam que nós que somos do Carisma da Terra e que todos os dias lemos uma passagem do Diário de Santa Faustina, repetidas vezes, Jesus diz que, na realidade, uma de suas maiores queixas é a falta de confiança das almas. É tanto que a frase que ele pediu que fosse escrita no quadro é: Jesus, eu confio em vós. Por quê? Porque se nós não confiarmos, nós não nos lançamos.
Se nós não nos lançamos, nós não conseguimos trilhar o caminho que Ele mesmo nos propôs. Entende? Se nós não confiamos, como é que nós vamos abrir mão das nossas falsas seguranças, porque não são seguranças autênticas? Como é que nós vamos abrir mão e nos lançar numa proposta se a gente não tem um suporte? Ou se a gente não confia no suporte? Mas se nós confiamos, se nós, interpelados pelo amor, sabemos que Ele nos dá o suporte, então nós abrimos mão de todas as nossas falsas seguranças e nos dedicamos à superação e à libertação de todas as nossas amarras. E é nesse processo de libertação, é nesse processo de conhecimento de Deus, de configuração com Ele, que no desejo mais profundo de nos assemelharmos, olhando para Ele em seu movimento de rebaixamento, de cuidado, amor traduzido em cuidado, em zelo, nós fazemos isso com os nossos irmãos, sobretudo com aqueles que habitam em situações duras, profundamente desumanas. Por isso é que nós da terra servimos aos pobres, e pobres de todas as dimensões, viu? Pobres de todas as dimensões, porque é como dizem, a gente que é tão rico, que só não tem dinheiro. E a gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Então existem muitas dimensões da pobreza. Mas seja qual for a dimensão, seja qual for a perspectiva, todos nós somos pobres, né, minha gente? Todos nós somos pobres de alguma coisa. Seja qual for a perspectiva, todos nós trazemos a dignidade de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E foi a todos nós que Ele veio comunicar a vida. A todos nós que Ele veio, sabe, nos chamar à comunhão. Que Ele veio comunicar uma vida profunda, uma vida que nos reanima, uma vida que é seiva, sabe o que é seiva? Seiva que alimenta, que nos leva adiante e que nos dá a perceber a vida a partir de uma nova perspectiva. O Senhor Jesus veio trazer isso pra gente. Ele veio comunicar que a gente não vive assim, sabe? E não deve viver assim, como andarilho errante, sem saber de onde veio nem para onde vai, nem por que está aqui ou ali. Mas Ele veio nos indicar o caminho, e esse caminho é Ele mesmo. E esse caminho é de profunda vida, profunda comunhão, profunda paz, sabe? Profunda paz. Ele veio comunicar a paz aos corações. E veio comunicar também uma alegria tão profunda e que é rica dessa paz, permeada por essa paz, e que nos acalenta, e que nos devolve, na realidade não é nem nos devolve, é que nos comunica uma nova esperança, uma esperança autêntica. E é essa comunicação que o Senhor veio fazer que alimenta também a confiança, sabe? E que nos faz perceber a cada dia que o que nós mais queremos e o que mais ansiamos é por perseverarmos nesse caminho, porque se nós perseverarmos neste caminho, nós teremos essa graça cada vez mais abundante em nós. E um dia, quando nós com Ele finalmente nos encontrarmos,
nós teremos isso em plenitude. Mas quando nós chegamos a essa consciência e nós sabemos que, uma vez libertados, logicamente que esse processo de libertação leva a vida toda, mas que uma vez libertados, uma vez observando essa realidade a partir de um novo ângulo, se nós não podemos aqui ainda desfrutá-la em plenitude, porque isso só acontecerá um dia, naquele que não terá mais ocaso, então o que nós, que fomos libertados pelo Senhor, precisamos fazer enquanto estamos aqui? Se não comunicar essa verdade a todos quantos nós encontrarmos, ainda que em silêncio, mas pela nossa presença, uma presença que está ali para servir, uma presença que está ali para dizer que é possível continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Uma presença que ajuda, que auxilia. Por essas vias também, nós comunicamos a todos quantos nós encontramos que existe uma razão maior para viver, sabe? Que a lógica que está sendo por aí disseminada não é a única alternativa para a gente trilhar os nossos dias. Mas que existe um mistério. O mistério de uma vida cultivada, a vida escondida em Cristo. E todos nós somos convidados, viu? Convidados por muitas vias, interpelados. Então diz o texto: que percebendo-te amando a mim, ou seja, que percebendo-me profundamente cuidado, amado, zelado por ti, que eu ame tudo o que está sob os seus cuidados. Amamos e cuidamos porque percebemos que o coração amado, esse que nos ama profundamente, que desperta em nós tão grande amor por Ele, Ele também ama todos esses que estão sob os seus cuidados e que passam a estar sob os nossos cuidados. Porque nós nos tornamos os braços do Senhor, suas mãos que auxiliam, que vêm ao encontro. E por essas vias também esse seu tão grande amor é ao mundo comunicado. Que solicitando-me eu não me faça de rogado. Ora, até se entende, não é, que uma vez nós sendo interpelados, ainda não tão conscientes de que, sabe, que é possível mesmo nos lançarmos, é até compreensível que, no encanto primeiro, alguém que esteja presa a muitas coisas, como aquele jovem rico, que tinha muitas coisas, por isso, né, quando fez assim, quando ponderou, não é? Então ele resolveu colocar o pé atrás. Agora, se nós não colocamos o pé atrás, se nós tivemos assim um intento de, sabe, nos lançarmos por um encanto motivados, aí, minha gente, é difícil de compreender porque é que neste ou naquele momento nós nos fazemos de rogado, não é? Porque se conscientes de todas essas coisas, o que afinal de contas nos leva a nos fazer de rogado? Eu diria, são as nossas resistências. As nossas resistências porque não basta uma consciência somente. A consciência é importante, a luz que vem do alto e que nos ilumina, e nós precisamos dela para enxergar, sabe, verdadeiramente, sabe? Mas não nos basta somente isso. É preciso que
essa luz que vem do alto nos leve a pedir ao Senhor a força necessária, a força do seu Espírito que nos leva, sabe, que nos leva a nos despojarmos de nós mesmos, das nossas amarras, das nossas zonas de conforto, sabe, da nossa cultura interna, né? E nos superarmos, porque a grandeza está na doação mesmo. Mas para nós nos doarmos é preciso que a força do alto venha nos habitar. Nós não temos força por nós mesmos. Nós podemos até, sabe, ter muitos intentos, planejar muitas coisas, sabe, motivados pela inspiração que vem de Deus. Mas não é só isso, nós precisamos da força. Deus é Espírito, não é? É Ele mesmo que não só nos inspira, mas nos dá a força necessária para que nós possamos dar por concretizado, para que nós possamos firmar nossos passos, para que nós possamos fazer esse movimento, porque é difícil. Mas existe a força que vem do alto. Existe a força que vem do alto, e é essa força que vem e nos move, vem e nos sustenta em meio às situações mais adversas. E com isso nós estamos dizendo que aquele que nos inspira, que nos fascina, ele também nos ilumina e nos mostra o que nós precisamos mudar em nós para caminharmos ao seu encontro. E que se nós quisermos mesmo, se nós motivados por esse amor primeiro, que Ele mesmo suscita, inspira, sabe? Se nós quisermos perseverar nisso, nós aceitamos o que nos mostra a luz de Deus. E nós pedimos a Ele a sua força para superarmos isso, a fim de que não fique tão somente no encanto primeiro, mas que a vida, a seiva, sabe, nos permeie com largueza, digamos assim. Se nós não deixarmos esse amor primeiro fenecer, se nós alimentarmos isso, se nós quisermos isso verdadeiramente, nós vamos aceitar o que nos mostra a sua luz. Porque é duro, não é? É duro nós nos percebermos a nós mesmos. É duro nós nos depararmos com as nossas próprias contradições, e nós somos contraditórios, sabe? Do mesmo jeito que existe em nós a força que nos motiva à ascensão, existe também, sabe, existem forças contrárias e existem as nossas próprias contradições, sabe? Então é duro, é preciso muita sinceridade para, sabe, nós nos depararmos diante de nós mesmos, encararmos isso e assumirmos isso e querermos superarmos. Mas o amor tudo suporta. O amor nos faz suportar até a nós mesmos. Nos faz encararmos-nos de frente à luz de Deus, aceitarmos isso e trabalharmos por nos superar. Nos faz clamar pela força que vem do alto, nos faz perceber a nossa insuficiência, a nossa debilidade. No entanto, existe o amor que clama pela unidade, clama pela unidade. E eu repito, se
se nós não deixarmos fenecer essa seiva, se nós não esquecermos desse encanto primeiro, nós suportaremos nos depararmos com as nossas contradições. E suplicando de Deus a força, nos encaminhamos por superá-las. E uma vez superando, de alguma maneira, a ação de Deus encontra em nós o suporte, entende? O suporte para atuar com largueza. Porque vejam vocês, existe a graça de Deus. Existe a graça de Deus, existe o seu intento por nos libertar, por nos comunicar a vida com largueza. Existem as graças de Deus e muitas das graças de Deus nós percebemos até como, de sabores. Porque muitas das vezes nós não temos uma estrutura que dê o suporte. Mas se nós nos colocamos a caminho, se nós nos firmamos nesse amor, nós percebemos que, repito, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E mesmo as situações mais adversas se transformam em matéria-prima para essa nossa configuração. Entende? Então diz o texto, que solicitando-me eu não me faça de rogado. Ó Senhor, que solicitando-me, tendo eu conhecido, a tua verdade, que eu não me faça de rogado, que eu não me isente de suplicar a força necessária para me superar-me, entende? O que está velado aqui, que eu não me isente de suplicar a força necessária para me libertar de mim mesmo, de mim mesma, a fim de, quando tuas demandas de amor chegar, que são exigentes, que eu não me faça de rogado. E o texto continua. Tu me queres em comunhão com os que são teus, os teus amados. Dizem que os cristãos no primeiro século, na igreja primitiva, eles eram reconhecidos pelo amor. Vejam como eles se amam. Diz um cantozinho da igreja, onde reina o amor, fraterno amor. Deus aí está. Porque Deus é comunhão, minha gente. Deus é comunhão de amor. A Trindade Santa é um modelo de comunidade. É um modelo de doação mútua, de um para o outro, assim, de profundo reconhecimento, de profunda doação, amor, que se entrega, que se doa por inteiro. Unidade. Então, da mesma forma que nós queremos essa unidade com o Senhor, da mesma forma que nós queremos que Ele venha e estabeleça em nós morada, esses sentimentos, e eu estava falando, do processo de assemelhação do nosso coração com o seu coração, faz com que nós queiramos viver em paz com os seus, porque nós reconhecemos a dignidade que está também no outro, porque nós reconhecemos que o outro é também profundamente amado, porque nós reconhecemos que Deus está em nós e no meio de nós, e que felizes somos nós quando, de alguma maneira, ainda que de maneira bem pálida, nós revelamos no âmbito das nossas relações o amor, o profundo amor que existe na Santíssima Trindade. Entende? Comunhão, doação mútua. Um amor genuíno, permeado pela paz, pelo reconhecimento mútuo, pelo respeito mútuo, pela doação, por auxiliar nas necessidades. Fraternidade. Faze-me viver segundo o projeto teu, projeto de um amor feito e um coração sagrado.
projeto de um amor feito em um coração sagrado. Sabe? Levar os nossos dias sabendo que existe o mistério de Deus, que existe a sua atuação que perpassa os acontecimentos, que existe o seu zelo, ter um olhar capaz de perceber, sabe, a atuação divina que está sempre presente e por vezes nós é que não conseguimos alcançar, enxergar. Felizes são aqueles que tendo olhos veem e aqueles que tendo ouvidos não se furtam de escutar. Felizes somos nós quando percebemos que Deus tem caminhado ao nosso lado, meu povo. Deus tem caminhado ao nosso lado, tem de nós cuidado. Deus. Felizes somos nós quando nós não profanamos a nossa vida. Quando nós não caímos em uma atmosfera de desacralização da própria vida, vida sagrada. Mas antes, quando nós cultivamos a presença de Deus em nosso meio, presença que tem força, viu? Força de atuação, força de libertação, força de pacificar inteiramente a nossa alma e de fazer todos nós irmãos. Força. Eloquente presença e, no entanto, silenciosa presença, que precisa que os nossos olhos estejam muito bem iluminados pela sua luz para que nós possamos enxergar, percebê-la, contemplá-la ao longo dos nossos dias, não é? Coração amado, manso e humilde assim contemplado, ensina-me a ser como és, para que eu seja um sinal do amor mais querido, amor por si mesmo não tão amado, por muitos até negado. É isso que deve ser um servo de Deus nesse mundo, sinal da misericordiosa presença, sinal do mais profundo amor que se doa por inteiro, sinal do amor que, sabe, zela e cuida, e que traduz mesmo o próprio amor em cuidado. É preciso que a gente tome consciência disso. Que o amor precisa ser traduzido em cuidado, em atos efetivos. Por isso que nós nos lançamos, por isso que nós vamos ao encontro, porque Ele mesmo primeiramente veio. Ele mesmo se compadeceu, humano coração e sagrado coração. E é assim que nós queremos que o nosso coração seja, ao do Senhor assemelhado. Eu até já disse em outro momento, mas quero deixar registrado aqui. Para mim, a paga do amor, é o de nós desfrutarmos, é o de nós nos percebermos com o próprio amor alinhado, é nós vermos o amor em nós brotando, entende? Isso basta. Olhe, o amor por si mesmo basta. Deus é amor, disse São João. E existe uma realização tão profunda em se perceber amando, vocês entendem? Em perceber que o nosso coração vai se tornando cada vez mais humano, manso e humilde. Manso e humilde, desarmado. No entanto, o coração por muitos até negado. Mas o que nós queremos fazer com nossa vida é afirmar a beleza, a nobreza, a riqueza de graça que jorra do coração sagrado. Sabe? E pelo nosso coração, ao seu assemelhado, nós anunciamos, mais uma vez repito, de maneira velada, a proeminência, sabe, desse divino coração, para o qual todos os
corações precisam se voltar a fim de estabelecer comunhão. Amor carente de ser reparado. Reparado por quê? Porque é muitas vezes negado, porque é muitas vezes não reconhecido, ofendido, maculado, sabe? Coração que se doa, que tem sede de comunhão, que sabe que precisam, mas muitas vezes não querem e negam essa bendita comunhão, sabe? Amor sagrado, amor sagrado. Que nós da terra cultivemos uma profunda unidade com esse coração. Que nós da terra procuremos enxergar, escutar os seus apelos, que nós busquemos nos alinhar com os seus intentos, divinos intentos, profundos intentos, genuínos intentos, e nós seremos felizes, e nós entenderemos porque nós, afinal de contas, aos pobres servimos, e nós entenderemos, e por entendermos, com maior convicção abraçaremos o carisma, sabe, que nós nos dispusemos a mergulhar, né? Que nós façamos isso, que nós cultivemos uma profunda unidade, que nós nos dediquemos a uma profunda contemplação desse coração sagrado. E para terminar esse momento formativo, né, nós buscaremos sempre fazer formações mais breves. Eu quero ler aqui um textinho que eu até escrevi hoje, é uma coisinha pequena demais, mas que eu escrevi para partilhar com vocês, e que diz assim: Jesus não encontra espaço no coração em si mesmado. Jesus atento percebe a ânsia, insistente demanda do coração tão humilhado. Encontrando abrigo, desce e estabelece morada em coração tão despojado. Despojado o coração, cujo intento é tornar-se ao divino coração assemelhado. Fraterno e manso coração, que se dedica ao cuidado de corações tão desprezados. Desprezados corações, que em eloquente silêncio gritam, denunciando que o rosto do Senhor está desfigurado. Porque existe um tão profundo amor do Senhor por todos nós, que quando o outro, o nosso próximo, ou nós mesmos, temos a nossa dignidade imaculada, tão profundo é o seu amor, que Ele diz: foi a mim mesmo que fizeram isso. A profunda alteridade, a profunda fraternidade, o profundo movimento do Senhor de sentir com o coração a dor do outro. E é isso. Até um humano coração, um divino coração assemelhado, que todos nós somos convidados. Então, com isso, a gente conclui esse momento formativo, minha gente. Dizer para vocês que é uma alegria retornar, né, que nós permaneçamos juntos, que nós nos fortaleçamos, que nós firmemos os nossos passos e sigamos adiante, sabendo que a divina presença tem caminhado conosco e que, se nós quisermos, ela nos habitará com largueza. Dizer a vocês também que as perguntas que vocês colocam aí, e que vocês podem colocar as perguntas, né, os comentários,
que todas essas perguntas serão sempre trazidas, não é, no momento formativo seguinte. Nós sempre iniciaremos com elas, tá certo? Então que Deus abençoe vocês, que Maria Santíssima sempre os proteja e permaneçamos não só juntos, mas em unidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos seja benigno. Amém. Que o Senhor mostre para nós a sua face e nos conceda a paz. Pela intercessão da Virgem dos pobres, abençoe-nos o Deus eterno e rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.